Ok. Então, nós paramos na pergunta número 71, que trata da inteligência do instinto, e a pergunta de Kardec para a espiritualidade é: a inteligência é atributo do princípio vital? A inteligência é atributo do princípio vital? Resposta: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Vamos dissecar essa resposta, então. As plantas vivem e não pensam, então as plantas não têm inteligência. Todo mundo concorda? Sim. Só tem vida orgânica. Inteligência e matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Um corpo pode viver sem a inteligência. Dá um exemplo disso. Um corpo pode viver sem a inteligência. Uma árvore. Orgânico ou inorgânico? O Kardec já falou aqui a espiritualidade já falou das plantas. Pronto. Então, Os animais. Os animais. Os animais têm inteligência? Não, tem instinto. Tem instinto. O que mais que eles têm além do instinto? Uma coisa que o Kardec classificou, ele deu um nomezinho, nós já falamos aqui, princípio Inteligente. inteligente. Não tem inteligência. Onde é que a inteligência está no homem encarnado? Onde que ela está? No pensamento. O pensamento é produzido pelo quê? Com a inteligência. Sim, mas onde que ela está? cérebro. Não. Não. Não é no cérebro. Onde é que está marcado? Onde é que está marcado que nós sabemos? O subconsciente? No consciente. É no consciente. Na consciência. A inteligência, o lugar da inteligência é na consciência. E só o homem tem consciência. Os animais não têm. Os animais não, eles são individualizados, mas se nós colocarmos um animal para olhar no espelho, um gatinho, um cachorrinho para olhar no espelho, ele sabe que aquilo ali é diferente de nós, mas ele não sabe que ele está olhando para ele mesmo. E é só Ele na não sabe que aquele é ele. Desculpa, Ou Sandra. aqui é outro. Não, eu estava a pensar só na consciência, porque, por exemplo, se acedermos ao inconsciente, temos informações, certo? Claro. Sim. O inconsciente, o subconsciente, o inconsciente, eles são, digamos que, subconjuntos da inteligência, da consciência. Eles não existem sem a inteligência, sem a consciência. Nós usamos o subconsciente e o inconsciente para podermos sobreviver emocionalmente. Mas eles fazem parte de um mesmo todo. Podemos seguir? Reparem que nós estamos aqui a estudar. Então, eu às vezes fico até um pouco ansioso com a questão de estar atrasado com o planejamento, mas nós não podemos deixar passar algumas situações que só estudando, dissecando a pergunta e a resposta, é que nós vamos conseguir perceber. Senão nós vamos fazer isso aqui muito rápido, e eu tenho certeza que vocês já devem ter lido essa resposta, mas não terem pensado mais profundamente nela. Isso. E é por isso que o estudo é importante. Nós lemos, mas não pensamos sobre aquilo. Marco, mas diz-me uma coisa. A inteligência vem pela consciência? Não, a inteligência está localizada, Ok. em termos de localização, no que nós chamamos de consciência. Então, de onde é que vem a inteligência? A inteligência, ele vai falar aqui já na outra pergunta. De onde vem a inteligência? A inteligência é uma faculdade especial, peculiar,
a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e a de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, essa é a divisão, essa é uma nota de Kardec, que o Kardec faz para tentar, para fazer-nos compreender a distância entre os seres inanimados e nós, que estamos ali no terceiro conjunto, seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo um princípio inteligente a mais. Ou seja, nós temos alguma coisa a mais que os outros dois conjuntos, que é a faculdade de pensar, que é a consciência. O princípio inteligente, o animalzinho tem também, o cachorrinho, o gatinho tem também. Sim. Mas eles não têm consciência. E nós conseguimos observar isso aos poucos quando estamos próximos da educação de um bebê. O bebê nasce com uma consciência parcial. Então, E mas ele a vai inteligência... amadurecendo a consciência dele. Marcos, desculpe. Mas então, a inteligência provém sempre do espírito, certo? A inteligência provém do espírito. Ela manifesta-se Através da consciência. através da consciência. E não só. Não, a consciência é uma das formas, é onde ela está alojada. Ok. Mas aqui, veja, a faculdade de pensar, o próprio pensamento é uma forma de manifestar essa inteligência. Exato. Certo? A memória também, não é? Também A memória é uma parte da inteligência. parte da inteligência. Sim. Sem memória, nós não conseguimos fazer nada. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Aí, ó, a pergunta que a Helena fez. 72. Qual a fonte da inteligência? Né? De onde vem? Já o dissemos, a inteligência universal. Kardec aprofunda. 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Então, imagina que nós estamos olhando para essa imagem aí, isso aí é a inteligência universal. Eu vou lá e tiro um pouquinho dela e carrego comigo. Será que é assim? Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, nós sabemos até aí. Mas o que é importante dessa resposta? A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. A moralidade também passa pela inteligência. Passa pela inteligência. Pela capacidade de eu perceber as questões onde eu estou inserido em termos morais, em termos éticos, em termos sociais. Está tudo ali na inteligência. Então, todos os seres vão procurar o princípio vital, certo? Sim. Quando evoluímos para seres humanos, vamos à inteligência universal. Exatamente. Sim. E isso vai sendo feito aos pouquinhos, né? Nós não damos saltos, né? Exato. Ninguém sai de um animal selvagem para o hominídeo. Nós vamos amadurecendo esse princípio inteligente até que nós possamos entender e na próxima já possamos vir como homens.
Lá, homens primitivos, com uma moralidade muito inferior ainda, com um princípio de organização social ainda muito primitivo, mas já hominídeos. É para isso que serve a escala dos planetas, por exemplo, a evolução dos mundos. E para isso que serve também, como nós vamos ver lá na questão número 100, para isso que serve também a escala espírita. Os diversos degraus do desenvolvimento do nosso espírito. Seguimos? Sim. 73. O instinto, né? O nome desse tópico é inteligência e instinto. O instinto depende da inteligência? O instinto depende da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Sim, exato. Como os animais, claro. Por ele é que todos os seres provêm suas necessidades. O instinto me permite prover a minha necessidade. Assim como os animais. Eu posso falar de instintos dentro da questão fisiológica. Por exemplo, os reflexos. Os reflexos fisiológicos são instintivos. Ninguém pensa para piscar, por exemplo. Nós piscamos sem pensar. Para que serve esse movimento de piscar? De fechar e abrir a pálpebra? Para que ele serve, em termos fisiológicos? Para limpar os olhos? Exatamente, para lubrificar o globo ocular. Se eu não fizer isso, se você se mantiver ou de forma voluntária ou involuntária sem piscar, o corpo vai entrar em colapso mais cedo ou mais tarde, porque vai ressecar todo esse globo ocular. Na história das civilizações existem torturas que os homens faziam uns com os outros, e uma dessas torturas era não deixar o prisioneiro piscar. Prendia a pálpebra do sujeito de forma que ele não piscasse. O globo ocular ressecava todo e entrava em Colapso. Em quê? Em colapso. Em colapso, se colapsava, saindo até da cavidade ocular. Exato. Existem relatos de torturas assim. Por quê? Porque você não deixa o sujeito usar o instinto de sobrevivência dele. Pega uma criança pequenininha, um bebê recém-nascido, passa o dedo pela face dele, aqui do ladinho da cara dele. O que ele vai fazer na hora? Vai virar para buscar esse dedo e colocar na boca. Por que ele faz isso? O que pode ser isso que está passando aqui na boca dele? Na bochecha dele. Pode ser a mama da mãe. Pode ser um alimento. Exatamente. Pode ser um alimento. E sendo alimento, ele vai tratar de colocar para dentro para poder resguardar seu corpo. Qualquer coisa que tu dá na mão de um bebê, o que ele faz? Leva a boca. Eles Porque têm pode ser alimento. Oi, Sandra. a situação sensorial dos bebés está muito na boca. Exatamente. O mundo é conhecido pela boca. Exatamente. Por isso é que o mundo está como está. Através da boca, não é? A gente diz tantas coisas más, não é? Por que o alimento que nós ingerimos, nós fazemos questão que ele tenha um gosto bom? Porque isso vai nos estimular a nos alimentarmos melhor. Se só tiveres alimentos com gosto ruim, não te dá nenhum prazer. Ao contrário, imagina que cada vez que tu come, dói. Ia ficar todo mundo magrinho. Come, dói, eu vou comer só o necessário para me manter vivo. Nós desenvolvemos a nossa inteligência, que nós já conseguimos até escolher quando comer.
Eu como quando não estou com fome. Os animais comem quando estão com fome. Nós comemos, às vezes, quando estamos com fome. Mas a maioria dos momentos em que comemos, se nós olharmos para aqueles momentos e avaliarmos, não estamos com fome. Estamos a escolher comer, porque desenvolvemos essa capacidade de escolher. Um animal não come por escolha, o animal come por necessidade, para prover a sua necessidade. Nós, não. Nós também comemos, até alguns de nós, podem até comer para prover a necessidade, mas a maioria de nós come pelo prazer que a comida dá. E isso é ruim, né? Olha, eu, por acaso, eu acho que como por necessidade. Eu detesto cozinhar. Que permaneça assim. Vai ficar sempre magrinho. Tempo, é mesmo por necessidade. 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Onde o instinto acaba e começa a inteligência? Será que dá para separar? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Instinto é uma coisa que eu não escolho. Inteligência eu escolho. Instinto não passa pela minha inteligência racional. O instinto é uma inteligência sem raciocínio. Olha 73 de novo. Por que Kardec, os espíritos estão chamando o instinto de inteligência sem raciocínio? Porque é uma situação, quando eu uso o instinto, eu estou a fazer alguma coisa sem pensar. Eu não preciso pensar, é um automatismo. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando começarmos a pensar por que eu preciso do instinto. Eu sou um ser inteligente, por que eu ainda preciso do instinto? O que me faz ainda precisar do instinto, se eu já sou capaz de fazer escolhas? De novo, fisiologicamente isso é uma história, espiritualmente isso é outra história. Fisiologicamente, vamos lá. O bebê, como eu falei aqui, com 3, 4, 5 meses, passa um dedinho aqui do ladinho da cara dele, ele vai buscar o dedo. Quando ele já tem 3 anos, ele não faz mais isso. Por quê? Porque ele substitui esse instinto pela inteligência. Ele não precisa mais desse instinto, ele já pode escolher, ele já sabe se comunicar, ele já controla a inteligência a ponto de escolher. Então, ele aponta para onde ele quer, ele fala alguma coisa para a cuidadora ou para o cuidador dele, querendo o alimento. Então, esse instinto já não é mais necessário. E isso é questão fisiológica. O instinto aqui, na natureza espiritual, que é a que Kardec está apontando aqui e que a espiritualidade está a responder, já é diferente. Já é uma questão de eu fazer coisas sem pensar nelas, mas que são necessárias para mim. São necessárias para o meu desenvolvimento moral, inclusive. Ele vai prover a minha necessidade fisiológica, física, mas ele também vai me dar respostas espirituais, que vão me melhorar como espírito. Vamos chegar aí daqui a pouco. É só para fazer essa distinção. Uma criança grande, 3, 4 anos, os pais não admitem mais que ela chore para pedir alguma coisa. Você sabe falar, fala o que você quer. Não é assim? Ou seja, troca esse comportamento antigo de chorar e ser acudido por um comportamento novo, que é raciocinado, que é pensado. Você já é capaz disso. Pronto.
ele já, fisiologicamente, ele já se adaptou àquele meio, àquela família, à escola, onde quer que ele esteja. Ele aprende comportamentos sociais. E isso faz parte do nosso desenvolvimento social como ser humano. Né? No trabalho, por exemplo, por mais antissocial que alguém seja, por mais raiva de gente que a pessoa tenha, no trabalho ele tem que ser minimamente social, ele vai lidar com os outros. Ele pega um autocarro, ele está a conduzir a viatura dele, ele está no trânsito, é um ambiente social. Então ele aprende, ele precisa aprender o mínimo de socialização, de comportamentos sociais, para viver em grupo. Por isso que nós não reencarnamos solitários, isolados do mundo. Todos nós reencarnamos em um grupo. O primeiro grupo é a família. Depois esse grupo vai se ampliando. Família nuclear, família não nuclear, né? Aquela família grande, escola. Daqui a pouco, uma escola maior. No começo é um professor, uma professora ou dois, daqui a pouco são 5, 6, e as coisas vão aumentando na medida em que eu vou sendo capaz de conviver com elas. Ok? Então, pode estabelecer uma linha de separação? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem de um e que decorrem do outro. Ato instintivo não é raciocinado, e ato da inteligência é raciocinado. Por exemplo, no caso do pânico, o medo. Pânico, medo é instinto, exatamente. Eu não penso, eu sinto. Marco, e muitas vezes agimos instintamente por ainda estar muito ligado ao espírito, ou seja, uma base antiga, certo? Sim. Quantas vezes nós, às vezes, pensamos assim, eu não deveria ter dado aquela resposta. Exato. Agimos instintivamente. Exatamente. Nós reagimos ao ambiente sem pensar. E aí, agimos de forma instintiva, às vezes até para nos proteger de alguma coisa. Sim. Mas, quando paramos, né, a técnica dos 5 segundos, antes de responder, conta até 5, porque é o tempo do raciocínio entrar em jogo. Quando nós paramos depois em casa ou num lugar mais calmo, nossa, eu já ultrapassei isso, eu não precisava ter falado aquilo, eu não precisava ter dado aquela resposta ou ter tido essa atitude. E isso faz com que nós possamos aprender, e vamos aprendendo aos poucos com esses despistes nossos aí. Oi, Carlos. Posso fazer uma pergunta? Claro, querido. Quando eu, já agora aproveito a oportunidade, quando eu digo o meu cão é muito inteligente, está errado? Não está errado. É uma inteligência sem raciocínio. É uma inteligência instintiva. O teu cão é muito inteligente porque ele já desenvolveu instintos além dos primitivos. E quem tem mais de um animal, eu não sei se o Carlos tem mais de um animal, mas quem tem mais de um animal, às vezes da mesma raça, da mesma idade, percebe diferenças nessas inteligências. Um parece que é menos inteligente e o outro é mais inteligente. E não só, os hábitos também do ser humano, eles também se habituam, não é? Mas aí, nesse exemplo que eu dei, os dois se habituam. Exato. Né? Os dois se habituam de forma igual. Vamos lá. Não sei se algum de vocês é irmão mais novo ou irmão mais velho, mas quem tem irmão vai entender isso que eu estou a falar aqui, principalmente se a diferença não for muito grande. O irmão mais novo, ele erra muito menos que o irmão mais velho. Por que ele erra menos que o irmão mais velho? Porque ele está a observar os erros que o mais velho está a cometer. E aí o que ele faz? Não erra daquele jeito, ele erra de outro jeito.
Ele já sabe que aquilo não vai dar certo. Então, ele não faz. O mais velho está sempre a arriscar. Ele está sempre a tentar alguma coisa na frente. Ele está sempre a ser o mais, digamos, o mais original. O mais novo, não. Ele espera e fica observando. Não é por esse caminho, não. Se eu falar assim com a minha mãe, ela não vai deixar. Eu vou falar de outra maneira. Porque ela já viu o mais velho falando e não deu certo. Quem tem filho ou quem é irmão e lembra, ou já deve ter feito isso, ou deve ter sido alvo disso dos filhos. Isso é muito fácil de observar. Seguindo. 7.5. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Vamos lá. Eu já dei uma resposta aqui em termos fisiológicos. Vamos ver a resposta dos espíritos em termos espirituais. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Por que nunca se transvia? Porque não é raciocinado. É natural. Eu não penso. Agora, essa resposta da espiritualidade é o contrário da resposta fisiológica. A resposta fisiológica a essa pergunta é sim. Os instintos vão diminuindo à medida que crescem a inteligência, Sim, amadurece. Fisiologicamente, sim. Mas em termos espirituais, não. É aí que está a grande diferença. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem livre-arbítrio. Foi isso que eu falei para vocês agora. O instinto não passa pela inteligência raciocinada. O instinto é instinto. A razão é inteligência e ela está contaminada do que nós aprendemos nas nossas diversas aprendizagens, na família, no trabalho, na escola, no autocarro, no trânsito, em tudo quanto é lugar. Ou seja, nós podemos contar com ela? Sim, podemos contar com a inteligência, mas temos que saber que ela não é pura. Ela está cheia, ela está permeada de diversas culturas. A cultura do trabalho. Por que nós somos uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa? Porque são lugares diferentes. Exigem comportamentos diferentes. Nada mais natural que isso. Isso é aprender. Mas o instinto não. O instinto é o mesmo em casa e o instinto é o mesmo no trabalho. Exatamente igual. Também Não há muda diferença. nada. Porque Também ele é. não passa pelo raciocínio. Sandra, você falou? Sim, que também em questão do trabalho também há diferenças culturais da maneira como a gente o encara. Se formos para os povos orientais, encaram-no de uma maneira diferente e nós, o Ocidente, aqui encaramos de uma outra forma. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Isso faz parte da cultura. Cada povo tem uma cultura, cada povo encara de um jeito. A nota do Kardec para essa resposta dos espíritos. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que as suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então vamos lá, vamos dissecar de novo aí essa nota do Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar
que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Então, as manifestações do instinto são espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Então, eu combino mecanismos antes de tomar uma atitude, para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Eu preciso pensar para colocar a inteligência em jogo. Quando eu ajo com instinto, eu não penso. Eu simplesmente ajo. É um ato. Lá na fisiologia ou na psicologia, nós podemos chamar de ato reflexo. Eu não penso. Está a cair alguma coisa da tua secretária agora. Tu estás a ver cair. Primeira coisa que tu faz é apertar a mão para não cair no chão, para pegar. Alguma pessoa arremessa alguma coisa na tua direção, tu imediatamente tenta buscar essa coisa. Senão vai bater em ti. E pode te machucar. Instinto. Não dá tempo de pensar. E agora o que fazer? Tem um objeto vindo em minha direção. Se eu não for rápido, ele pode me machucar. Já está no São João. Já foi, demorou muito. Então, instinto, eu não consigo sequer pensar. Eu consigo fazer com que ele evolua, amadureça, na medida que o espírito amadurece. Agora, nós podemos fazer aqui a relação entre instinto fisiologia e instinto espírito. Vamos lá. Eu falei para vocês que o instinto faz com que nós realizemos atos repetitivos, né? Que nós às vezes, consigamos fazer muitas vezes aquela mesma coisa. Por exemplo, quando alguém me questiona e eu não gosto, eu dou uma resposta grosseira. Instintivamente, eu não penso. Não gostei da forma como a pessoa se dirigiu a mim, eu vou lá e grosseiramente respondo à altura, que eu considero a altura. Estou no nível de desenvolvimento moral A. Entendo que eu preciso melhorar. Entendo que eu preciso me desenvolver nesse aspecto. Vou tentar espiritualizar mais as minhas ações. Então, o que eu faço? Penso que na próxima vez eu não posso agir dessa maneira. Eu preciso me controlar. Outro exemplo, trânsito. Alguém faz alguma coisa na tua frente, você imediatamente dá um ataque, xinga, grita, bota a cabeça para fora, quer sair do carro para socar o outro. Isso é instintivo. Ninguém pensou, mas tu entendes que não é necessário mais. E aí o compromisso consigo mesmo é: a próxima vez eu não vou fazer. A próxima vez eu não vou repetir essa ação. E aí, da próxima vez, na situação idêntica, tu não precisa fazer aquilo e não faz. O que tu faz? Se controla, respira. Não vou xingar. A vontade está ali, né? Tá louco para xingar, para sair, pegar a cabeça do sujeito e esfregar na parede, mas tu não vai fazer isso. A vontade está ali. Mas o que aconteceu aí? Você usou uma faculdade que é da inteligência psicológica, que o Freud chamou de repressão. Você reprimiu um comportamento primitivo, demonstrando a aprendizagem social. Agora, traz para o nosso estudo da espiritualidade. Você evoluiu como espírito. Isso pode ter te custado muito, foi um grande sacrifício. Conseguiu. Não reagiu da maneira como reagia ontem. Então já melhorou. Já subiu um degrauzinho na escala do desenvolvimento moral. Ah, mas isso é quase nada. É muita coisa.
para nós é muita coisa. Numa outra oportunidade, do mesmo jeito, você também não reagiu da maneira instintiva que reagia antes. Já é a segunda vez. Já é outro degrau na evolução espiritual que nós estamos a subir. Daqui a pouco, isso vai ser uma ação natural. Reparem, o instinto é uma inteligência rudimentar, dito pelo plano espiritual. Nós melhoramos essa inteligência rudimentar com o nosso esforço moral, de progresso moral. Então, o instinto espiritual, no aspecto espiritual, de natureza espiritual, faz com que nós possamos progredir. Nós vamos progredindo espiritualmente, o instinto acompanha esse progresso espiritual. Essa inteligência rudimentar acompanha o progresso do espírito. Fisiologicamente é o contrário. Quanto mais instinto, mais primitivo eu sou. E espiritualmente, não. Então, em um, a razão é inversamente proporcional, em outro, ela não é inversamente proporcional. Ela é igualzinha, espírito e moral. É o mesmo esforço que nós fazemos. Esse é o estudo que nós precisamos fazer e o treino que nós precisamos dar aos nossos instintos diariamente. O que eu faço que eu quero me melhorar? Isso eu preciso melhorar, então esforço nisso. Meu projeto hoje, essa semana, é isso. Quando acontecer, e vai acontecer, eu não vou agir da mesma maneira. Eu vou reprimir isso. Tem uma coisa que quando aquela pessoa fala comigo, eu não aguento e dou uns gritos. Vai conversar com essa pessoa e quando ela falar, você não vai dar os gritos. Você vai se comportar normalmente. Se segura para isso. Isso vai custar, porque qualquer evolução custa. Não é de graça. Sandra? O que está a dizer faz-me lembrar uma frase que encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo, de Santo Agostinho, em que ele diz mais ou menos isto: entre a ação e a reação há sempre um momento de reflexão. É isso aí. Às vezes, não é? Porque instintamente, não é? Pois está no Evangelho segundo o Espiritismo, é para ser, mas não quer dizer que se consiga. Não Exato. quer dizer que se consiga. Isso. Por isso que tem a brincadeirinha dos 5 segundos, né? Não faz nada antes de contar até 5. Sim. Principalmente quando tu estiveres em ambiente hostil, onde tu estás a ser testado. Às vezes no trabalho, às vezes na rua, contar até 5. Porque aí vem a reflexão. Quantos de nós já não se pegaram assim a gritar de forma desnecessária, a se aborrecer de forma desnecessária? Já evoluímos, então conseguimos já reprimir isso. Então, reprimir essas atitudes que são mais primitivas faz parte da nossa evolução moral. Está claro para vocês a diferença entre instinto fisiologia e instinto espírito? Tá, gente, ou não? Ok. Tá, Fátima? Tá, Manuel? Sim. Isso é muito importante para a gente poder avançar. Porque uma coisa trata do corpo e a outra coisa trata do espírito. E eles são meio que díspares nesse aspecto, né? Tudo que eu quero, enquanto evolução fisiológica, é que eu tenha menos instinto e mais inteligência. E tudo que eu quero, enquanto evolução espiritual, é que meu instinto se aprimore como o meu espírito está a se aprimorar. Então, daqui a pouco, eu não vou me aborrecer mais no trânsito. Aquilo não vai conseguir mexer comigo. Eu já evoluí. Instintivamente, eu já evoluí. Ok? Vamos, então, agora iniciar a parte segunda do Livro dos Espíritos, que tem 11 capítulos. A parte primeira tinha 4 capítulos só, uma parte pequena. A parte segunda tem 11 capítulos. E ela trata
de tudo que é relacionado aos espíritos. Então, nós vamos ver hoje a natureza dos espíritos, depois da encarnação, como é que se processa a encarnação, depois da volta do espírito à extinta vida corpórea, à vida espiritual, à desencarnação, depois a pluralidade das existências, né? Quantas existências, como é que isso se dá, onde isso se dá. Depois, considerações sobre a pluralidade das existências. É uma questão aqui que o Kardec aprofunda o capítulo anterior. Depois da vida espírita, né? Da vida lá na erraticidade, da vida fora do mundo encarnado. Da volta do espírito à vida corporal, como é que isso acontece, como é que isso se processa para que eu chegue de volta à encarnação. Depois da emancipação da alma, enquanto encarnado. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, como é que eles intervêm aqui conosco, enquanto estamos encarnados, como é que a espiritualidade desencarnada, como é que os seres desencarnados estão aqui no nosso meio, das ocupações e missões do espírito, o que eles fazem, em que eles trabalham, estudam, não estudam, vão ao trabalho, não vão, e depois dos 3 reinos. Para quê? Para fechar o capítulo voltando na questão dos reinos, para que nós possamos entender de novo, isso é um cartão de visita para a parte terceira, que vai voltar lá na abstração da espiritualidade, de como é que isso acontece no homem, no animal, como é que é a evolução. Então, hoje, nós vamos falar dos espíritos do capítulo 1, da parte 2ª. Então, nesse capítulo 1, nós temos esses tópicos aí. Origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens, escala espírita. E aí Kardec já coloca ali a 3ª ordem, a 2ª ordem e a 1ª ordem. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Depois a progressão dos espíritos, que ele vai abordar com um tópico que complementa a progressão dos espíritos, chamado anjos e demônios. E vai explicar o que são anjos e demônios. Então, isso é só no capítulo 1. Vamos começar, então. Que definição se pode dar dos espíritos? Qual a definição que se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode-se dizer... Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Só um minuto. Tenho que acertar isso. Deixa eu arrumar isso, que aqui tem uma coisa que não ficou boa. Eita. Vamos ver se vai ficar bom agora. Acho que sim. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo
fora do mundo material. Povoam o universo, não é a Terra. Não é o nosso mundo, é o universo. Não vamos esquecer disso. Nota de Kardec. A palavra espírito aqui é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Eu vou dar uma paradinha aqui para chamar a atenção de vocês para uma coisa. Repara aqui isso. Ó. Espera aí, volta. Repara isso aqui. Não está a escrever. Repara que a palavra espírito aqui está escrita com uma letra maiúscula. Espírito está com E maiúsculo. Repararam aí? Se vocês estiverem com o livro dos espíritos aí perto de vocês, tá com o livro dos espíritos aí perto? Sim. Dá uma olhada lá na pergunta número 23. 23? 23. Lê para mim, qual é a pergunta número 23? Peraí, deixa eu chegar lá. Ops. É o espírito. Sim, pode ler. E é o espírito. Aí tem letra minúscula. É o quê? A pergunta que é o espírito tem a letra minúscula, ou seja, o E está minúsculo. Exatamente. O E está minúsculo. Por quê? Lê a resposta. O espírito. Princípio inteligente do universo. Olha aí. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Aí Kardec, na 76, 53 perguntas depois, ele pergunta: que definição se pode dar aos espíritos? A resposta: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Não é mais princípio. São seres inteligentes da criação. Esclarecimento do Kardec. A palavra espírito, com E maiúsculo, é empregada aqui para designar as individualidades. Opa! Não é mais um princípio. Agora é uma individualidade. Ele já se entende como individual, como único. Designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo, como está lá na pergunta 23. Na pergunta 23, ele é um princípio. Ele está misturado com todas as outras coisas do universo. Agora, ele é uma individualidade. Vai se começar a falar aqui de espírito como uma individualidade e não mais como um princípio. Não mais como algo que faz parte, mas alguma coisa que não é protagonista, que é um princípio. Agora, nós vamos falar sobre o protagonismo do espírito. Por isso que é o E maiúsculo. É substantivo próprio. Não é mais substantivo comum. Era substantivo comum, quando ele era um princípio. Agora é como se eu chamasse pelo nome. Substantivo próprio. É um indivíduo. Eu só chamo pelo nome aquele que se individualiza. Então, quando eu falo Helena, João, Manuel, Carlos, é o indivíduo. É maiúsculo. Quando eu falo a pessoa, eu não individualizei, é minúsculo. Está claro isso? Certo. Nós vamos começar a estudar agora os indivíduos espirituais.
Não mais um princípio. A coisa é mais concreta agora. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligência do universo. Por isso que é maiúsculo, é substantivo próprio. Eu tinha uma questão. Pois não. Em relação ao povoam o universo fora do mundo material. Ora, pronto, desencarnados estão por toda a parte, mas podemos falar em espíritos encarnados e aí estão dentro do mundo material, certo? Sim. Aqui a espiritualidade quer dizer que, além dos que estão cá conosco, além desse mundo material que nós conhecemos, eles povoam o universo todo. Além do que nós conhecemos, como matéria e como espírito. Eles deram uma dimensão de grandeza aí, né? De infinitude, que nós ainda não conseguimos entender direito. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Resposta. É uma resposta, assim, não muito bem-humorada, né? Meu Deus, são obras de Deus. Quer dizer, a espiritualidade não entendeu nem a pergunta, né? Fazer essa exclamação aí, meu Deus, como é que pergunta isso? São obras de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem, que a fabrica. Esta máquina é a obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Somos filhos de Deus. Onde é que essa percepção está em nós? Que tem alguma coisa maior do que eu? Que existe um Deus? Alguém ensinou isso para a gente? Ou nós trazemos isso conosco? Trazemos isso conosco. E onde é que eu trago isso comigo? Trazemos, mas por vezes está esquecido, Sim. não é? E aí a religião é que tenta... Claro. Há necessidade de acreditar em Deus. Naquele livro, O Deus das Moscas, as crianças e tal, eles tiveram necessidade de construir um Deus. Exatamente. Portanto, nós trazemos, mas ao mesmo tempo fica esquecido, não é? Mas trazemos. Nós Trazemos. nós trazemos. Vocês acham que uma pessoa que não acredita em Deus também traz com ela isso? Traz esse sentimento que existe Deus? Sim, sim, traz. Está esquecido. Onde é que está escrito isso em nós? Na consciência. Não é? Na nossa consciência. Já vimos isso lá, se eu não me engano, no capítulo 1 Exatamente. ou 2 da primeira parte. Onde está escrita a presença de Deus, né? Que Deus existe? Na nossa consciência. Não sabemos explicar perfeitamente, mas sabemos que existe. Eu acho que isto tudo é um princípio, não é? Porque muitas das vezes as crenças inadequadas, ou neste caso nem são crenças, não é? É que fazem com que as pessoas não desenvolvam esse acreditar, não é? Não percebi. Eu acho que as pessoas, eu acho que, assim, o que eu penso é que todos nós, não é? Mesmo os que não acreditam em Deus, não é? Que está consciente disso. Só que com a continuação, com o desenvolvimento do encarnado, é que por vezes é afastado esse tipo de crença, sim. Tá. né, de acreditar. E é por isso que existem esses ateus, mas lá no fundo, eles acreditam em alguma coisa, não é? Quem é o ateu? O ateu, ele é espiritualista? Sim, pode ser.
o ateu pode ser materialista? Sim, Se ele é espiritualista, ele acredita em algo que não está aqui, exatamente. mas pode não acreditar em Deus. Isso. Se ele é materialista, ele acredita em algo que não está aqui? Não. Não. Pois, nesse Ele caso, só não. acredita na matéria. Exato. Talvez seja essa substituição que a Helena tentou se referir. Sim, Nós fazemos substituições, né? Nós tentamos substituir o espiritual pelo material. Para nós é mais confortável isso. Essa educação realmente é importantíssima, exato. que isso aconteça desde cedo. Certamente vocês já viram vários vídeos aí nas redes sociais de crianças muito novinhas que já estão a trazer isso. Já estão a manifestar essa espiritualidade com uma precocidade muito grande, que são os espíritos que vêm nos ajudar na regeneração do planeta. As crianças que falam da espiritualidade com 4, 5 anos. E as mães, a família, fica completamente sem saber o que fazer com aquilo. O que eu respondo a isso? Crianças que dão lições de espiritualidade, eu não estou falando de espiritismo, estou falando de espiritualidade, crianças que dão lições de espiritualidade em adultos. E que, às vezes, estão a encarnar ali justamente para poder modificar um pouquinho a matriz de pensamento daquela família, que passa a olhar para o outro lado. Nada é por acaso. Então, isso já está acontecendo nesse momento no nosso planeta. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Se nós soubéssemos isso, não estaríamos aqui a estudar o Livro dos Espíritos, certamente. Estamos mais evoluídos. Já estaríamos aonde, Ernestina? Mais evoluídos. Muito mais evoluídos. Muito mais evoluídos. Né? Então, os próximos de Deus já o sabem. Certamente já. Pois, Certamente já. Ainda não somos nós, né? Ainda não temos chance de falar para Jesus, Jesus, sai daí que aí é meu lugar. Jesus, chega para lá, que aí é meu lugar. Ainda não. Não é possível. Ainda não. Nem aos mais evoluídos. – 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. O que Kardec está querendo saber aí? A natureza física, fisiológica, biológica dos espíritos. Ele está comparando com elementos materiais, com corpos inertes, com a pedra, por exemplo. Resposta. Evidentemente. Evidentemente o quê? Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos.
Então, Kardec diz assim, olha, tem 2 elementos no universo aí que nós já estudamos, eu já fiz essas perguntas todas para vocês aí, o elemento inteligente e o elemento material. Eu posso dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente? Claro, evidentemente. Eles são a individualização do princípio inteligente. Repara que a partir de agora eles vão usar espírito com letra maiúscula. De novo aí, ó. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Tá? Nós não somos iguais. Então, coloca aí, coloca a minha identidade aí. (80) A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Essa é uma pergunta que os espíritos podiam responder até de forma mal-humorada, né? Porque eles já responderam isso. Quando é que começou? Quando começou a origem dos tempos? Então não dá para responder isso de forma literal, né? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então a criação dos espíritos é permanente, Deus jamais deixou de criar. Não esqueçam que nós não estamos aqui a falar apenas do planeta Terra. Quantos habitantes encarnados há no planeta Terra? Bilhões, não é? Quantos? Quantos mil milhões? Sei lá, para aí 8, não sei. Por aí 8? Não sei, Ah? diz só. O que vocês acham? Quantos Não. mil milhões? Vai ser milhões. 5, 8? Quantos? A Helena tá dando um Google ali. Não sei. Tá dando É? um Google aí. Eu? É. Não Não? estou a ler. Não estou aqui a ler. Os espíritos se formam espontaneamente. Eu estava a ler a próxima pergunta. Quantos vocês acham? Quantos mil milhões, João? Eu acho que é 7 ou 8. 7 a Eu 8 acho. mil milhões. Muito bem. Quantos habitantes do planeta Terra desencarnados? Ui, 4 vezes Mais. mais. Ou mais. Sim. Ou mais. Cabe bastante gente aqui. Gente encarnada e gente desencarnada. Vamos começar a pensar assim? Gente desencarnada. Não tem esse corpo, mas tem consciência, tem inteligência, pensa, age através do pensamento. Nós não estamos sozinhos. Então tem 4, 5 vezes mais. Se tem 8 mil milhões de encarnados, eu posso estar falando aí de 32 a 40 mil milhões de desencarnados. Ok? Somos Muita gente. encarnados do que encarnados, sim. Muito mais. Muito mais. Sem dúvida. Ou seja, imagina isso no universo. São incontáveis. É infinitesimal essa contagem. Por isso que nós nos atemos apenas ao nosso globo. Porque é o que é concreto para nós, é o que nós conseguimos perceber um pouco melhor. Então, no vácuo existem as cidades astrais. Sem falar nos que não estão cá na Terra, exatamente, mas que estão na crosta. Sem falar nisso. Prontos ou esperando uma oportunidade para voltarem a reencarnar. Isso já está tão arrumadinho, né, que essas cidades, no plano espiritual, elas já estão localizadas acima dos países / das regiões do globo. Então, se nosso lar está em um lugar, um determinado lugar, a colônia espiritual X está em outro determinado lugar. Alvorecer, que está em outro lugar. A Nova alguma coisa, que eu não me lembro agora o nome certo, está em outro lugar. E na parte subterrânea do planeta? Isso, Chico Xavier falou que já existe estudos que vão chegar a nós para nos dar essas informações.
Inclusive, acho que nós comentamos aqui, se eu não me engano, na semana passada. Não sei se foi aqui ou se foi nos médiuns. A questão dos mares, Sim. que nós também desconhecemos, né? Existem lendas de habitantes, né? Porque nós não conseguimos perceber como é que pode haver vida diferente da vida que nós entendemos. Não sei se foi aqui ou se foi no livro dos médiuns que nós comentamos, mas, enfim. Foi nos médios, falámos na Atlântida. Então foi nos médiuns. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Um espírito dando origem a outro espírito. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Alguém lê 82, por favor. Posso ler? Vamos lá. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E o imaterial aí. O I significa... O prefixo I aí é negação, né? Será certo dizer que os espíritos não são matéria? Alguém lê a resposta, por favor. Posso ler eu? Vamos? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo será mais exato, pois deve compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Não é a primeira vez e não vai ser a última que a resposta vai falar sobre uma questão da linguagem que nós não conseguimos ter palavras para expressar o que eles querem mostrar, né? Então, pode um cego de nascença definir a luz? Um cego que nunca viu a luz de nascença, ele tem como definir a luz? Não, ele só consegue imaginar, através de relatos de terceiros, mas ele não consegue definir. A definição dele pode estar muito longe da realidade. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria. Espírito é matéria. Quintessenciada. Ou seja, fluida, volátil, mas sem analogia para vós outros. Por mais comparações que nós possamos fazer, não há analogia na nossa compreensão, na nossa língua. E tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Já falámos sobre isto há uns tempos atrás. Já falamos lá quando estávamos a estudar, se eu não me engano, entre a questão 23 e 30, quando falava lá do princípio inteligente, princípio vital. Nós precisamos entender que matéria não é só o que nós conhecemos. Matéria também é, ou pode ser, o que nós não conhecemos. Nós não sabemos a natureza do espírito, mas sabemos que é matéria. Nota do Kardec. Alguém lê, por favor, quem não leu ainda. Vamos participar. Posso ler eu? Vamos lá, João. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sobre o nome da matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato.
Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros, aliás, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. Pronto. É isso. Kardec vem e nos posiciona, né? Olha, vamos falar mais objetivamente. Pragmaticamente é isso. Nós somos cegos com relação à essência dos espíritos. Temos algumas comparações que podemos fazer porque estudamos. Quem não estuda fica no misticismo, que também não é real, que também não traduz a realidade. Né? São questões que vão nos sendo oferecidas pela sociedade. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, têm um fim. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Olha que legal essa pergunta, né? Tudo tem começo e fim. Então o espírito também tem fim? Resposta: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Toma. Isso, porém, não é razão para que as repilais. Repilais as coisas que nós não entendemos. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Senão, o espírito ia morrer. E nós não íamos ficar preocupados com a nossa progressão até a perfeição. Se tivesse fim. Íamos ficar preocupados em como é que eu posso viver melhor, porque eu vou ter fim mesmo, então. A mesma coisa nós podemos falar ou pensar sobre a capacidade que nós temos hoje de esquecer o nosso passado. Se nós lembrássemos o nosso passado, ou os nossos passados, entre aspas, nós ficaríamos muito preocupados e não íamos trabalhar o que temos que trabalhar na encarnação atual. Então não dá para ficar preocupado. Ah, meu Deus, meu espírito vai ter fim daqui a 500 anos, em 10 encarnações ele acaba. Se isso fosse verdade, eu não ia me esforçar para nada. Porque o progresso não é do corpo, o progresso é do espírito. O corpo é a ferramenta que ele tem para progredir. E demora tempo. Exato. E por isso tem um tempo determinado. Depois tu vai para outro corpo. E assim vamos. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Incorpóreas, né? Que não estão incorporadas, que não estão encarnadas. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo, a literatura espírita diz que o planeta Terra é uma cópia, né, um rascunho das organizações que estão na espiritualidade. É uma cópia mal feita das organizações que estão na espiritualidade. O que significa isso? Se nós nos espantamos com uma determinada tecnologia, por exemplo, imagina como isso vai ser numa cidade espiritual um pouco mais evoluída. A tecnologia vai ser espantosa, porque os seres estão a lidar com a inteligência ali sem a preocupação de encarnar.
Então, tem aí um limite um pouco mais alargado de atuação da inteligência. A minha inteligência atua de uma maneira quando eu estou encarnado e vai atuar de outra quando eu estiver desencarnado. Não tem jeito. O corpo, ele limita a gente. O corpo cansa. Quando tu estás aqui 2 horas a estudar, a tua capacidade de absorver as coisas, ela vai diminuindo com o tempo. No começo, nos primeiros 10, 20 minutos, era uma coisa. Agora tu estás a pensar tanto que pode ficar até cansado de pensar. Cansado de pensar. Quando nós absorvemos conhecimento, nós gastamos energia. Ficamos cansados. Porque temos que nos preocupar com aquele texto, preocupar com a reflexão, nos preocupar em como responder alguma coisa, que dúvida eu estou tendo. Isso tudo gasta energia. Isso tudo são sinapses, vamos falar em termos fisiológicos, sinapses que estão a se conectar, e por isso, para que se conectem, precisam de energia. Músculos a trabalharem que precisam de energia. Então, isso cansa. Por que uma pessoa fica estudando o dia inteiro sentada numa cadeira e quando chega no final do dia ela fala assim, nossa, estou tão cansado. Cansado de quê? Se não saiu da cadeira. Porque pensar cansa. Quando tu estás a estudar alguma coisa um pouco mais pesada, que tem que refletir, tu não estuda, não lê como se fosse um romance. Né? Você vai e volta. Vai e volta. Não entendi bem isso aqui, volta. É o que nós estamos a fazer. Muitos de vocês já leram o Livro dos Espíritos 10 vezes. 10 vezes. Mas agora nós estamos a estudar, novamente. A parar para pensar em cada pergunta e em cada resposta. É a energia que eu estou a gastar aqui. Ok? O que você acha disso, João? Parece simples, mas realmente quando começamos a estudar, às vezes, e eu tenho alguma dificuldade às vezes em perceber. Tenho que estudar mesmo. Mesmo. Obrigam-me mesmo a estudar. E cansa? Tu cansa quando estás estudando? Sim, sim. Cansa. Sim, sim. Também não tenho o hábito do estudo, também é um facto. Também sou honesto. Então, essa é uma questão interessante. Vamos adquirindo. Vamos adquirindo. Hábito é uma ação repetitiva, né? E nós vamos adquirindo. Exato. O hábito de escovar o dente, o hábito de almoçar, o hábito de se vestir, o hábito de estudar. É só nós colocarmos isso na nossa agenda. E aí, por isso que a gente sempre fala, né? 5 minutos. Quer ganhar o hábito? 5 minutos de estudo. Mas o que eu vou estudar em 5 minutos? É o hábito de pegar o texto e fazer a leitura. É o hábito. Tu vai ganhar, é o hábito. O que nós falamos sempre, os especialistas, eu também sou da área, a minha primeira formação é essa. O que nós falamos sempre quando a pessoa não faz atividade física e quer voltar para a atividade física? É difícil. Vai dar uma corrida de 3 horas? Não. O que tem que fazer? Caminhar 5 minutos. Mas e amanhã? Caminhar 5 minutos. E depois de amanhã? Caminhar 5 minutos. E assim vai. Aí daqui a pouco, tu está a caminhar 5 minutos todos os dias. E vai começar a perceber que 5 minutos você consegue caminhar 6. Aí vai passar a ser 6. Daqui a pouco vai passar a ser 10. Hábito. Isso é hábito. E na medida que nós vamos ganhando, né, nós vamos adquirindo conhecimento, a pessoa lá que está a caminhar vai adquirindo condicionamento físico, nós vamos adquirindo conhecimento, a resposta que nós temos é mais positiva. Nós temos mais recompensas. E eu já estou a perceber isso. Olha que legal, já estou a perceber. Então eu vou estudar mais. A pessoa que está lá a caminhar já está a ficar menos cansada, então ela vai caminhar mais. Porque nós somos movidos a recompensa. É recompensa o tempo todo. A neurologia já descobriu isso, o marketing já descobriu isso.
Nós somos movidos à ocitocina e à dopamina. É por isso que nós gostamos do prazer. Nós vamos buscar o prazer. Então, nós tentamos nos alimentar dessas substâncias para nos dar prazer. Então, para algumas pessoas, comprar dá prazer. Descarrega-se dopamina ali, ela conquista alguma coisa. Aí ela faz compra por impulso. Ela vai na net e aparece aquela coisinha lá piscando, né? Oferta de 50 por R$ 49,90. Oferta. Liquidação. São palavras que têm já incorporada dopamina. Aí a pessoa vai lá e clica. Nem precisa daquilo. Mas quando ela compra, ela fala, eu conquistei. Eu posso, eu sou capaz de, eu vou lá e conquisto. O marketing já descobriu isso há muito tempo e manipula o nosso sistema psicológico por conta de uma propaganda. Sabe-se exatamente o que fazer. Quando eu pergunto assim, qual é o preço daquilo? Aí você fala assim, 4 euros. Aí eu vou lá ver o preço, não é 4 euros, é 4,90. Por que tu falaste 4 euros? É quase 5. Era mais certo tu falar 5. Exato. Mas tu fala 4. Isso é um truque psicológico para que você perceba que aquele produto não é 5, é 4. Bem, isso é marketing. É o quê? Marketing. É marketing, claro, que usa psicologia. Mas Vai lá no cinema, tem lá as pipocas, 3 tamanhos de pipoca. Pode reparar que tudo é sempre 3. É a regra dos 3 da venda. Tudo é sempre 3. A pequena custa 5. A grande custa 9. A média custa 9 e a grande custa 10. O que ele fez ali? O que ele quer que você compre? Qual que ele quer que você compre? A maior. A maior. Por que ele colocou a pequena com um preço alto em relação à quantidade? Porque você vai olhar os tamanhos e vai ver que a grande tem muito mais do que o dobro da pequena. E se a média é 9, a grande é 10, por que eu vou comprar a média só 1 eurito a mais? A pequena está ali só para o que o pessoal do marketing fala, só para ancorar, só para te prender naquele preço menor e que você está tendo vantagem ao comprar uma coisa que é o dobro. E às vezes não é tão vantajoso assim. O que as grandes redes de fast food fazem? Tu vai comprar o teu lanche lá. Aí eles falam assim, quer batata grande por mais 1 euro? É ou não é assim? Uhum. Sim, sim. É assim. A receita do McDonald's em 2025, só com a batata grande por mais 1 euro, foi de 5 bilhões. Só na batata grande por mais 1 euro. Em vez da batata pequena. 5 mil milhões. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Só da batata grande por mais 1 euro. Truque psicológico. Não importa quanto você pagou no lanche. O que importa é que você vai trocar uma batata pequena pela grande por só mais 1 euro. O que é 1 euro? Ok? Ok. Eu, sinceramente, não sei por que eu falei isso. Se vocês puderem me lembrar. Sim, por causa de estudar todos os dias 5 minutos. Do hábito. Criar o hábito. Exatamente, do hábito. De nós darmos recompensa para o nosso cérebro. E é isso que nós fazemos. Vamos atrás da recompensa o tempo todo. Tá? Quando você abriu aí o teu computador, entrou na reunião às 7h30 da noite, você está atrás de recompensa.
mas muitas das vezes não é fácil obter essa recompensa a propósito de ler a codificação, porque eu comecei por ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o Evangelho no lar, ler à sorte e assim, e não fazia absolutamente sentido nenhum, não consegui. Só quando comecei a ler fio a pavio, como se costuma dizer, fazendo as paragens, não é? E lê-lo várias vezes, é que me começou a fazer sentido. A mesma coisa com o Livro dos Espíritos, e tenho tantas questões ainda, e hei de ter mais. Mas dá para fazer luz, só que é uma leitura para quem adentra nela um bocado críptica. Por isso, Sandra, que a melhor porta de entrada no centro espírita é palestra e estudo. Palestra e estudo. Por isso que nós temos que oferecer o estudo. Nós precisamos acarinhar a pessoa com a palestra, com aquela coisa do eu sei que você precisa de um acalento. Você está no lugar certo. Mas depois de um tempo, a pessoa vai precisar de mais coisa, porque ela vai precisar compreender aquilo tudo. E aí nós temos que ter a oferta do estudo. A melhor forma de entrada é a palestra, e o estudo tem que estar incorporado nisso. Por isso que os centros espíritas que ofertam estudos, dão a possibilidade a essas pessoas de tentar perceber melhor o que elas estão a ouvir na palestra. E que não perguntam, porque não é o lugar para perguntar. Tem um lugar certo para perguntar, que são os cursos. Os estudos sistematizados, eu já expliquei isso para vocês lá no primeiro momento, no primeiro dia. Existem pessoas que fazem estudos sistematizados, como nós estamos fazendo aqui do Livro dos Espíritos, dando interpretações. Por exemplo, juntando várias perguntas e fazendo um raciocínio só. Eu não tenho essa capacidade e não acho que tenha que ser assim, porque isso aí vai ter muita coisa minha. Porque eu interpretei que a 84 é mais importante que a 85. Então, para não demorar muito, eu vou falar na 84, não falo na 85, mas isso é uma interpretação minha. E eu não me sinto capaz, competente, para fazer essas interpretações. Então, o nosso estudo do que é o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do próximo que vai ser o Céu e o Inferno, vai ser sempre literal. Item por item. Kardec que está falando aqui, eu não estou falando nada, eu sou aqui papagaio de pirata. Eu estou aqui repetindo o que ele perguntou e o que os espíritos responderam e tentando aprender junto com todo mundo. Porque não há possibilidade de eu interpretar as coisas e achar que a minha interpretação é certa, porque pode não ser. Eu posso ir para um viés e o Dorindo ir para outro quando ele lê aquilo. Por que o meu viés é o certo? Então, nós vamos estudar pergunta por pergunta. E são 1019, meus queridos. Nós estamos na 84. Eu ainda hoje estava a ouvir o LRAT, estou a ver formação de dialogadores. Sensacional. E ele insiste no estudo. Claro. O estudo. Aliás, eu aconselho o estudo sistematizado. Antes de qualquer integração em atividade na casa, oferecer o estudo à pessoa e a pessoa integrar-se depois na casa, nas atividades, até chegar a uma mesa mediúnica, se for o caso. Exatamente, é isso mesmo. Mas o estudo é o primordial. Sim. Sem o estudo, vamos a lugar nenhum. Muito bem. Estudar é que se evolui. Aliás, eu acho que ninguém deveria de integrar numa mesa mediúnica sem estudar. Perfeito. Sim. Ninguém devia integrar numa mesa mediúnica. Perfeito. Mas não é a nossa realidade ainda. Não. Não é a nossa realidade ainda. Não é porque também muitas das vezes as pessoas, pronto, por causa da modernidade há aquele constrangimento e pronto, e tenta-se ser solidário e fraternal. Mas ninguém devia de entrar
porque parece que não, há muito distúrbio, há muita incompreensão, há falsas expectativas, há momentos desagradáveis, há muitos pontos de interrogação. Portanto, eu acho que isto é o meu ver também. Mas, não é seu, não, é universal. pronto, mas é aquilo que eu acho. Quem leva o espiritismo a sério pensa assim, dessa maneira. Ninguém devia, nem trabalhos de atendimento, nem nada disso, nada. Primeiro estudar e depois aí sim. Exatamente. Eu sou apologista disso. Aliás, no que eu tenho estado a ouvir, o que se aconselha, mesmo uma pessoa que seja médium, mesmo ostensivo, quando chega a uma casa espírita, o que eles aconselham é o estudo e a assistência espiritual. Exatamente. E depois começar a transitar ao fim de algum tempo, de algum estudo. Muitas vezes vão para a mesa mediúnica. Isto é o que eu entendo do pouco tempo que tenho disto. Mas quando vão para a mesa mediúnica, por vezes não é o aconselhável. Aquela pessoa vai ter problemas até se calhar bem mais graves por causa de ir diretamente a uma mesa mediúnica. Sem dúvida. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Porque muitas das vezes um médium, quando se caracteriza médium, que todos nós somos, ele simplesmente é um animismo que está ali a tratar-se. Pode ser. Tem que saber diferenciar com a mediunidade. E é preciso saber isso. Se enquanto não souber, até pode adoecer psicologicamente. Sim, exatamente. Sandra, você queria falar? Não, estou de acordo com o que diz a Helena, mas de qualquer das maneiras, num comentário qualquer da Teresinha de Oliveira, ela disse, independentemente de animismo assim, manda para a frente. Nunca sabe. Claro. Sim, sem dúvida, mas isso a Teresinha de Oliveira também, atenção, que eu também gosto muito dos livros dela, mas a Teresinha de Oliveira, ou seja, já existe um conhecimento superior à Teresinha Oliveira. Não, eu assisti às palestras dela. Ela tem palestras. Já existe um conhecimento, aliás, o Chico Xavier também achava, e o Divaldo também repetia muitas vezes nas suas palestras estudo, que é fundamental. Portanto, já existe estudo superior ao dela. Não tem como não se falar em estudo se nós levamos o espiritismo a sério. Não tem como. Tem que estudar até para se conhecer. Sem dúvida. Que bom que vocês estão a pensar dessa maneira, porque é uma luta. É uma luta. É uma luta. Grande. Vamos ver, vamos pegar o nosso encontro de hoje. Nós somos em 12, né? Somos em 12, 13. Começamos com quantos? Ok? Verdade. Daí já dá para ver. 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Espera aí. Um sobre o outro incessantemente reagem? Eu entendo a ação do mundo espiritual sobre o mundo terreno, corporal. Vocês podem me dar um exemplo da ação ao contrário? Como é que eu, encarnado, vou afetar lá vou reagir sobre o mundo espiritual? Um exemplo disso. Se encarnar num corpo com problemas, o espírito vai se aperfeiçoar. E aí está encarnado. Está encarnado. E como é que ele agora, encarnado, ele interfere lá no mundo espiritual? Através do pensamento. E ele muda a sua forma de pensar, a sua forma de ser, porque o corpo obriga, a prisão do corpo obriga-o a mudar. Exatamente. Quando ele retornar, ele retorna diferente. Exatamente. A ideia é essa. Retorna diferente. Senão vem cá outra vez. Sim, pode vir, mas vai vir diferente. Sim. Mesmo assim Vai vem vir diferente. Já vem diferente. Vai vir diferente. Então eu também, da mesma maneira, quando eu evoco um espírito para proteger o nosso encontro, quando eu evoco um espírito para preservar a minha saúde, preservar a saúde daquelas pessoas XYZ,
Quando eu evoco esse espírito, eu estou interferindo no mundo espiritual, porque ele não está encarnado. Uhum. Então, quando eu evoco, eu também estou a interferir lá. Antes mesmo das palavras da evocação, o sentimento, a vibração, a energia. Pensamento, perfeito. Pensa só por aí, nem é preciso às vezes as palavras. É isso. Porque E acontece também... As palavras é só da boca para fora, se não tiver o sentimento, não fazem nada. Claro. E de lá para cá isso é mais fácil de perceber, porque o nosso estudo está muito mais focado de lá para cá. Que nós não conhecemos lá, né? Não lembramos de lá, então queremos saber como é que funciona. Então, de lá para cá é mais fácil. Os espíritos estão entre nós, tem espírito assim, assado, cozido, frito, e eles fazem determinadas coisas, tem cidades espirituais, o perispírito é assim, o perispírito é assado. Então, mas daqui para lá também há interferência. Também há interferência. E por isso o estudo. Quer ver? Vamos lá. Olha a crueldade que se faz numa casa espírita. Crueldade. Desencarna uma pessoa muito próxima da Ernestina, que é espírita. Aí eu, que sou da casa espírita, companheiro dela, falo assim, você sabe que ele continua vivendo, não é? Você sabe disso, né? Então engole esse choro. Não tem que chorar. Por favor, vai chorar? Se você chorar, você está atrapalhando a evolução espiritual dele. Gente, isso é um escárnio. E se ouve na casa espírita ou não se ouve? Sim, sim. Isso é falta de conhecimento, falta de estudo. O ser humano tem que viver o luto dele. É ser humano, é encarnado. Tem toda uma estrutura psicológica ali que está a precisar daquele tempo. Ele tem que viver o luto, tem que chorar. Quando quiser chorar, quanto tempo quiser, com a intensidade que quiser. E nós temos que dar o ombro para ele na casa espírita, ou fora dela. Mas o tempo não é... Um colega que disse que o tempo, a partir de 1 ano, já era patológico. Não existe isso. Também concordo. Como é que eu posso... Eu não sei nem quem disse, Sandra, desculpa, mas eu discordo de quem disse. Porque como é que eu posso delimitar um tempo para uma determinada pessoa? Claro. Você imagina, uma mãe que perde um filho. Qual é o tempo que ela vive? Qual é o tempo dela? Pronto. O que eu estou a dizer é isso. Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, o meu pai pronto, tinha lá a fotografia dela com a luzinha e ia à missa todos os meses durante não sei quanto tempo. E eu sentia e vi, não é? O sofrimento atroz que ela estava. A partir de uma certa altura, ela não conseguia. A minha mãe faleceu, tinha problemas físicos, teve uma queda. Ela ainda estava com esses problemas físicos. Só mais tarde, quando ela me viu no centro, ela desencarnada te viu no centro. Desencarnada que eu vi no centro, ela estava lá a assistir, é que ela estava tranquila, é que eu consegui ver bem. Mas teve ali um período que era sufocante, estava um ambiente de tal ordem, mau, porque não era o chorar era um chorar pela perda, mas era um chorar por coitadinho de mim. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Não é a missa e não é o chorar. É o pensamento, a energia, como o João falou, que está ligada a isso. Se eu estou aqui a lamentar, a me revoltar contra aquilo, é claro que não vai fazer bem. Mas se eu estou aqui com missa todo mês, por exemplo, mas a pedir que ela evolua, ou todo dia a pedir que ela evolua, eu estou a ajudá-la. Mesmo que eu chore. Mesmo que eu chore. Eu não considero que uma pessoa possa dizer para o outro assim, o luto de uma mãe dura tanto, o luto de um filho dura tanto, o luto de um irmão dura tanto. Não existe isso. Helena. Mas também, Sandra, não sei se era isso, vamos falar na generalidade. Também pode ser, muitas das vezes, o próprio espírito não querer entender ou ainda não ter disponibilidade, entendimento de entender onde é que se encontra, não é? Sem dúvida. E da forma como está, não é? Às vezes também não é só
essa parte das pessoas... Não é só daqui para lá, pode ser de lá para cá também. Exatamente. É isso mesmo, perfeito. É isso mesmo. Neste caso, não, foi mais ao contrário, mas pronto. Pronto, mas falamos na generalidade, não é? Em geral, a gente sabe, lá no Livro dos Médiuns nós vamos estudar, já tocamos nesse assunto, né? Existe obsessão de desencarnado, de encarnado para desencarnado. É quase isso. Quase isso. Eu acho que isso ainda é bem pior do que ao Tu contrário. acha que era isso, né, Sandra? Eu já ouvi que quem se agarra muito à fotografia está a prejudicar o outro. Como se agarra, Fátima? A lamentar, Sim, como é que com eu um dizer? sentimento ruim, com uma Exato. energia ruim. Eu acho que é naquele sentido de se agarrar mesmo, nunca esquecer de qualquer maneira e estar sempre com ela colada e está a prejudicar o espírito. Isso eu já ouvi há muito tempo. Dependendo da energia que ela está emanando, pode estar a prejudicar, sim. Eu até acho Pode que houve uma altura aqui em Portugal que eu acho que até punham mesmo a imagem qualquer coisinha encostado ao peito, e que isto que é muito prejudicial, porque o espírito fica agarrado aqui. Então, aí vamos lá. Eu perdi uma pessoa muito querida. Aí eu pego uma medalhinha, boto a foto dela e fico com ela no meu peito. O dia inteiro, todos os dias. Durmo, acordo. Isso significa que eu estou a atrapalhar ela? Não. Não. Vai depender do que eu estou a pensar quando faço isso. Exato. Qual é o meu pensamento? Como eu direciono a minha energia para isso? Claro, eu já tive 2 casos desses na família, e a assistência espiritual tanto se dá aos desencarnados como aos encarnados. E a pessoa, quando é encarnada e vive num sofrimento por causa de uma pessoa que partiu, tem que se ajudar. Exatamente, de alguma forma, em caridade, tem que se ajudar a pessoa, não dizendo, aliás, é uma das coisas, não dizendo o que há bocadinho o Marco pôs a dizer, já partiu, tu sabes que ela está bem. Não, mas de uma forma caridosa, não de imediato, mas ao longo do tempo, se virmos que aquela pessoa continua a sofrer com aquela partida, de alguma forma ajudá-la espiritualmente. Claro. Eu tive 2 casos desses na família e foi com aconselhamento espiritual que conseguiram ter paz, e penso que dar alguma paz e deixar partir em paz as pessoas que estavam ligadas a ela. Mas nós temos, Dorindo, nós temos as cartas do Chico Xavier. As pessoas só sossegavam quando sabiam alguma coisa, não é? Pronto, e muitas das vezes era imenso tempo que demorava. Sim. Exato. Pronto. Mas cada caso é um caso, não é? O que nós sabemos? Como espíritas, o que nós sabemos? Sabemos que temos que vibrar de forma positiva. Claro. Mas eu tenho direito de viver meu luto. Eu tenho direito de ficar triste. Sem dúvida. Por que eu sou espírita? Então eu sou espírita, eu não posso nem ficar triste? Porque eu sei que a vida continua? Tá bom, mas essa vida aqui não continua mais. E ela estava perto de mim nessa vida aqui. Como é que eu faço? Então eu tenho o direito de viver meu luto. Aliás, se uma pessoa tão próxima a ti desencarna e tu não passas pelo luto, tem alguma coisa errada contigo. Sim, claro. Como assim? Nós vivemos luto, às vezes, de animal. Como é que eu não vou ver o luto de um ser humano que vive ao meu lado? Claro que eu vou viver meu luto. O que nós precisamos é, como espíritas, não entender que você estuda, então você sabe que a vida continua. Então aí, engole choro. Engole choro. Não quero te ver chorando aqui não, hein? Quer dizer, é quase uma tortura, né? Aí ser espírita é uma coisa que eu não quero ser, porque eu não posso nem chorar, posso nem viver meu luto. Quanto mais, imagina, não dá. Não consigo ter fotografias de pessoas que já... Por causa da mediunidade. Não consigo ter fotografias de pessoas que já partiram, familiares meus ou assim. Não sei. Sinto-os a chamarem por mim, prefiro não ter. Mas o teu caso é um caso especial, Sandra. Tá? Concordas? O teu caso é um caso... Veja bem, qual é a diferença da Sandra para os outros? A mediunidade ostensiva. Ostensiva, claro. Ora,
Então, obviamente, que o que tu fazes tem um efeito. Carlos. Eu não podia deixar passar esta oportunidade de falar também da minha experiência. A minha mulher morreu há 26 anos, a minha primeira mulher, e eu passei por uma fase de muito sofrimento. A determinada altura, alguém me trouxe um recado de um centro espírita, e o recado era, não aquilo que eu pensava, mas era este: tu estás a prejudicar a tua mulher com essa dor tão quase que doentia, não estás a prendê-la, não a deixas partir. E nesse momento fez-me tão bem essa mensagem que me enviaram, que eu acho que naquele momento me libertei daquela dor tão forte até certo ponto, e que também a libertei a ela. Senti isso. Então, mas tu qualificaste a tua dor aí agora, quase que doentia. Tu qualificaste. Claro, era quase que doentia. Estava qualificaram quando me trouxeram uma mensagem. Que era que, e eu digo assim, então afinal eu queria-lhe tanto, e estou aqui, estou a fazer-lhe mal, e aquilo fez-me bem, acho que me libertou de alguma forma, e comecei a fazer o luto muito melhor. Sim. Então, vamos pensar só nos encarnados agora. Vamos encerrar, que já está aqui no horário, mas vamos pensar só no encarnado. Você tem filhos. E aí o que tu fazes? Super protege, não quer que eles sofram. Não quer que eles passem por nenhum tipo de dificuldade, nenhuma necessidade. Estás a fazer bem a eles ou mal? É a mesma coisa. Dá tudo de mão beijada. Faz tudo por eles. Eles não se esforçam para nada. Estás a fazer bem ou mal? Estou a fazer mal. Também tenho experiências dessas. Mas como assim? Eu amo tanto, eu faço por amor. Faz por amor, mas está amando, entre aspas, errado. Por que está amando errado? Porque tu não vais criar para ti. Tu vais criar para esse mundão de meu Deus. E lá nesse mundão de meu Deus vai ter sofrimento. Então, eles têm que dar as cabeçadas deles. É difícil? É muito difícil. Porque você sabe, você vai fazer isso, vai dar errado. Vai dar errado. Tu sabe que vai dar errado. Mas ele precisa vivenciar aquilo. Onde é que está o amor aí? O amor está em calar o teu desejo e dar vazão ao desejo do outro. Isso que é difícil. Quando a gente sabe que pode não dar certo e que vai passar por sofrimento. Mas é assim mesmo. É a vida que nós temos que aprender com ela. Então, essa coisa da energia é muito importante, que o Carlos traz. Tu estás a prejudicar com esse luto quase doentio. Isso é energia que eu passo do meu pensamento para o outro. Porque é ruim, uma energia ruim. Aí depois do esclarecimento ele passa a viver um luto mais tranquilo. Mais tranquilo. Aprendeu com isso e está levando isso para a vida dele. Aprendi. Muito bem. Meus queridos, está na hora. Vamos agradecer agora essa oportunidade que nós tivemos de aprendizagem. Alguém aí mudou de ideia do início para o fim ou não? Eu vou ter que fazer 2 preces. Eu não faço isso, gente. Vamos lá. Eu posso fazer. Para não fazeres a segunda. Dorinho, faz lá, por favor. Vamos então fazer a prece e vamos... preparem-se que eu vou vou mandar um TPCzinho para vocês ficaram uma semana à toa, né? Agora vamos fazer um TPCzinho bonito para poder dar oportunidade do hábito de estudo. Sempre que não tiver TPC oficial posto lá no grupo, o TPC de vocês é automático, é o instintivo. Qual é? Leitura do próximo tópico.
tá? Isso já é instintivo. Já é por defeito já, tá, gente? Não esqueçam disso. Olha, Marco, e se puderes colocar assim mais cedo, seria bom, que é para assim. Pois, vou tentar fazer o mais cedo que eu puder. É. Sim, senhora. Vamos lá, Dorina. Agradecemos a Jesus e à espiritualidade mais este dia de aprendizagem, que ela nos torne pessoas melhores, pessoas que estejam ao serviço dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que a nossa vida também seja uma evolução constante, que um dia estejamos também num patamar evolutivo, uma vibração melhor, que é para aquilo que nós somos criados. Agradecendo à espiritualidade da nossa casa, da SEC, Dr. Zera de Menezes, João Batista, e a toda a espiritualidade que nos assistiu e àqueles que também estiveram presentes, que nos autorizem a encerrar mais este estudo. Que assim seja. Sim, seja. Queridos, foi um prazer enorme. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui hoje. Foi ótimo estudar junto com vocês. Espero que na semana que vem estejamos juntos de novo. Um beijão para vocês. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Noite. Obrigado.